E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto aí bem tranquilo, certo? Que é a medida diária de terrenos, certo? Você que tá na obra aí, tá medindo o seu terreno. Às vezes você encontra um terreno retangular, às vezes um terreno quadrado, às vezes um terreno de esquina, às vezes um terreno triangular. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre as formas geométricas que esse terreno tem. Então muitas vezes na escola lá você aprende ali aqueles desenhos, aquelas figuras geométricas e mal faz ideia que aquilo a gente pode estar aplicando no cotidiano aí. Beleza? Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem aí com quem você acha que tem dificuldade. Nessa situação, pessoal, o que eu queria abordar com vocês? As fórmulas. Então, o que acontece? Não se apegue a fórmulas, certo? Às vezes a pessoa fica ali decorando fórmulas e esquece de entender o que as fórmulas querem dizer. Então, as fórmulas, pessoal, elas estão falando com a gente, elas estão dizendo, estão passando uma informação. E a gente tem que estar interpretando o que a fórmula quer dizer. Senão fica aquela decoreba e a gente acaba decorando, fazendo, e a gente acha que sabe fazer, quando na verdade a gente só aprendeu a decorar. Beleza? Então eu tenho um terreno aqui, que ele tem a forma geométrica de um trapézio, certo? Então esse lado do terreno, ele mede 6 metros, esse lado mede 8 metros, esse lado mede 5 metros, certo? Então o que acontece? Eu tenho um terreno, aqui está a minha rua, beleza? Aqui é a frente do meu terreno, desse lado ele tem 6 metros, desse lado ele tem 8 metros. O importante, pessoal, a gente entender como as contas são feitas e não se apegar em fórmulas, que pode vir a fórmula geométrica que tiver o terreno, que a gente vai saber resolver, certo? Então o que acontece? Qual é a fórmula do trapézio? Então é aqui, é base maior. Quem seria essa base maior, pessoal? Deixa eu colocar aqui para ficar mais visível. Quem seria essa base maior? É o lado maior do meu terreno. É isso que a gente tem que entender. Quem seria a nossa base menor? É o lado menor do terreno. Mais 6, certo? E a altura? 5 metros. Dividido por 2. Então, essa é a fórmula do trapézio. Essa é a fórmula quando eu encontro um terreno com essa forma geométrica. Base maior, lado maior do terreno, mais o lado menor do terreno, vezes a altura, dividido por 2. É isso que está dizendo a fórmula. Agora é só somar, certo? 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 5, 35. Então seria 14 dividido por 2, né? Que é 7 vezes 5, que é igual a 35 metros quadrados. Essa é a área do meu terreno. Então vocês verem que não é observe que não é um cálculo complicado. É só a gente entender. Agora aqui, pessoal, eu vou resolver isso aqui de outra maneira, para vocês verem que a gente não deve ficar se apegando a fórmulas. Quando você tem um entendimento básico do que está acontecendo, qualquer situação que for apresentada para vocês, vocês vão conseguir resolver. Então aqui eu tenho o mesmo terreno, com 8 metros, com 6 metros e com 5 metros, certo? Se eu arrastar isso aqui para cá, pessoal, e transformar isso aqui em um retângulo, tá vendo? Transformei em um retângulo, ó. Me surgiram agora duas formas geométricas. Um retângulo, que eu já total aqui, e um triângulo, beleza? Mas o retângulo eu sei calcular também, né? A forma do retângulo não é base vezes altura? Quem seria a nossa altura? 5. Quem seria essa base? O 8. Só que vocês observem, a partir do momento que eu estiquei isso aqui para cá, eu deixei isso aqui com 8 metros também. Então, se daqui para cá tem 8 e aqui tem 6, esse pedacinho tem 2, né, pessoal? Questão de lógica. E essa altura continua valendo 5. Então, eu tenho aqui um triângulo agora, um triângulo retângulo. Por quê? Tem um ângulo reto aqui. Isso aqui é um ângulo reto, isso aqui é um ângulo reto, certo? Então, o que acontece? Eu sei calcular agora o retângulo, o triângulo. Qual a forma do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Quem que é a nossa base? Não é o 2? Quem que é a nossa altura? Não é o 5? Dividido por quem? Por 2. Certo? Então seria 2 vezes 5, 10, dividido por 2,
5 metros quadrados. Então, o nosso triângulo mede 5 metros, certo? Agora, o que eu faço? Eu calculo a área total do retângulo. Às vezes você está lá na obra e quer fazer isso rápido. Calcula a área total do retângulo. Qual é a forma do retângulo? 5 vezes 8, que é a base, vezes isso aqui. 5 vezes 8, 40. 40 é todo o retângulo. Só que eu não tenho todo o retângulo. Esse triângulo aqui não existe. Eu criei só para criar uma situação para eu poder resolver o meu cálculo. E tiro o triângulo fora. Então, 40 menos 5 é igual a 35. 35 metros quadrados. Bati no mesmo resultado, certo? Então, outra maneira. Agora, pessoal, a gente vai discutir essa fórmula. Eu quero que vocês prestem atenção na seguinte conta. Quando eu tenho essa base vezes essa altura dividido por 2, então o que acontece? Vamos supor que você tem o número 5. Você vai somar com 3. Quando você soma o 5 com 3 e você obtém o resultado 8, é a soma desses dois números aqui. Quando você divide isso por 2, pessoal, você tem uma média, certo? Já viu falar na média aritmética? Você soma isso aqui e divide por 2. Se eu estivesse somando 5 mais 3 mais 4, dividiria por 3. Eu acharia a média disso aqui, certo? E aqui eu achei a média. 5 mais 3, 8. Dividido por 2 é 4. Então, a média desses dois números é 4. E é isso aqui que está acontecendo na fórmula do trapézio. Quando eu somo a minha base maior com a minha base menor e divido por 2, eu estou tirando a média, né? Eu somei 8 com mais 6, 14. Dividido por 2, 7. Só que aqui, quando eu tiro a média, pessoal, desses dois números aqui, eu estou tirando a média dos dois lados do meu terreno. Então, se aqui eu tenho 8 metros e aqui eu tenho 6, fazendo a média, 8 mais 6, 14. Dividido por 2 dá 7. Então, a média é 7. Então, eu vou ter 7 desse lado aqui e 7 desse lado aqui. Só que aqui eu vou manter a mesma altura. Agora, quando eu multiplicar isso aqui, que agora eu criei um retângulo, de um trapézio, eu criei um retângulo aqui fictício, né, que está inscrito aqui. De maneira intuitiva, a gente conseguiu encontrar isso. Quando eu multiplicar 5 vezes 7, 35 metros quadrados, cheguei no mesmo resultado. Então, pessoal, por isso a importância da gente não se apegar em fórmulas. Quando você tem o conhecimento básico do que você está fazendo, podem aparecer terrenos de qualquer forma geométrica que você vai saber desenrolar, que você vai saber calcular. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixa o joinha aí que ajuda bastante e compartilhe o vídeo aí. E até uma próxima.